escrita. A seguir, estudaremos esses dois processos de formação de palavras, a derivação e a composição. Olha, Derivação. semana passada nós já vimos isso, né? Eu apresentei os slides, expliquei uma a uma, né? E quem fez o dever de casa pôde notar que tudo que eu expliquei estava no livro, né? Então nós temos a derivação, que é um processo em que uma palavra já existente dá origem a outra. Vocês aprendem isso no Fundamental 1 como substantivo derivado, né? Substantivo primitivo e derivado. Vocês aprendem isso. E aqui não é diferente. Em português, vocês aprendem as mesmas coisas sempre, só vai dificultando, acrescentando mais informações. E aí nós vimos que a derivação prefixal é quando a gente coloca um prefixo antes do radical. Nós temos algumas palavras aí, refazer, desfazer. Nós vimos a derivação sufixal, é quando o sufixo ele é acrescentado, então é posto depois do radical, como aí finíssimo, fininho. Nós vimos a derivação prefixal e sufixal, quando é posto ao mesmo tempo, mas se tirarmos um, fica tudo bem, né? Então, vamos lá. Vimos reflorescer, desigualdade, nós temos igualdade, temos desigual e assim vai. Depois nós vimos a derivação parassintética, que também acrescentamos o prefixo e o sufixo, mas que precisamos dos dois juntos no mesmo momento. A palavra não vai ter sentido sem um ou sem o outro. É o caso de entardecer, de anoitecer, de emudecer. São palavras que precisam do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo para ter sentido. É o caso da derivação parassintética. Ótimo. Aí depois nós vimos a derivação regressiva e a derivação imprópria. Derivação regressiva, o nome já diz, né? Ela regride, ela diminui a palavra. A derivação regressiva, ela geralmente vai acrescentar aos verbos. Então, a gente vai ver a derivação regressiva ocorrendo com os verbos. E aí nós temos dois. O verbo debater, se eu falo debate, ele ficou menor do que debater. Então, houve uma regressão, houve uma diminuição da palavra. Assim como o verbo gritar. O verbo gritar, eu tirei o R, né, e ficou grito, no caso, ou grita, tanto faz. Assim também teve uma regressão. Então, a derivação regressiva ocorrerá com os verbos, quando a gente diminuir a palavra, tá? Depois nós vimos a derivação imprópria, que eu também falei na época lá da aula e falei com o slide. Derivação imprópria é quando a palavra possui uma classe gramatical original. No entanto, dependendo do contexto e a sua disposição na frase, ela pode ter uma outra classe gramatical. É o caso da palavra jantar. As garotas saíram para jantar. Jantar, verbo no infinitivo. Jantar, terminação R. No entanto, eu utilizo a mesma palavra, mas se eu acrescentar um artigo antes dela, essa palavra fica substantivada. Vocês já aprenderam isso em outras séries no Fundamental 2. Então, é o caso de o jantar. O que aconteceu? Nesta frase, a palavra jantar não é verbo, mas sim substantivo. Então, isso é derivação imprópria, quando uma palavra já possui a sua classe gramatical original, mas, dependendo do contexto, ela pode funcionar de uma outra maneira. Isso tudo nós vimos na aula passada, com a apresentação de slide, com explicação, com tudo, tá? E aí nós vimos também a parte de composição. Nós aprendemos que a composição ela pode ocorrer de duas formas.
Composição por justaposição, onde não se perde membro nenhum. Couve-flor, beija-flor, tá? Girassol, passatempo, como está aqui. E aglutinação. Composição por aglutinação é quando a palavra perde um membro. O que, Rafael? Sim. Vai sim. Tá? E a composição por aglutinação é quando a palavra perde um membro. Aqui, no caso, boquiaberto, para se formar a boca mais aberto. Então, não tinha como. Boca aberto, não tinha. Para se formar uma nova palavra com esse sentido, foi retirado membros e acrescentado outros, enfim. Mas a palavra foi mexida, não teve a sua forma original. E embora também, para se formar a palavra embora, foram usadas 3 palavras, em boa hora. Então, perdeu-se membros aí também. É igual a água ardente, né? A gente, quando fala é aguardente, que existe esta palavra, aguardente. Mas para juntar tudo numa mesma palavra, teve que se perder um membro para ocorrer essa junção. Então, aglutinação perde membros, justaposição não perde, tá? Isso tudo também nós já vimos na semana passada. Vamos para a página 34. Lá em cima tem o sentido dos prefixos e dos sufixos, né? O prefixo ante, contra, des, o sufixo ada, eiro, eira, enfim. Quem fez o dever de casa teve a oportunidade de ler, né? Então, vamos lá. A onomatopeia, nós já estudamos ela, inclusive desde o 6º ano. É uma figura de linguagem muito conhecida, né? É quando a gente utiliza de sons, de ruídos, né, para que a gente estabeleça uma comunicação. Né? A gente, quando quer dar sentido de alguma coisa, isso acontece muito em histórias em quadrinhos, quando a gente vê a sonoridade muito presente. Né? Exemplo, glup, aí você sabe que a pessoa engoliu. Smack, você sabe que é beijo. Splash, você sabe que é água. Enfim, são onomatopeias. Sons, ruídos reproduzidos para que a gente saiba o que aconteceu naquele momento para se estabelecer uma comunicação. Então, ótimo. Nós temos uma tirinha, hoje é dia de faxina. Faça a sua parte. Tec, 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 deletando arquivos temporários. Letra A, teríamos que explicar. Carlos, explique como o humor é construído nessa tirinha. Quando a mãe fala que hoje é dia de faxina, o que o menino faz? Vai faxinar os arquivos no computador, em vez de fazer limpar o quarto. Ela está falando da faxina convencional. E o menino vai faxinar virtualmente. Na letra B, o que a expressão tec, tec, tec no segundo quadrinho indica? Isso. O som do computador, do teclado. Teclado. Página 34 já foi. Página 35, lá em cima, nós temos uma matéria chamada Redução, Abreviaturas e Siglas. Abreviaturas e siglas nós veremos na aula de redação, pois é uma matéria voltada para a redação, tá? Então, na quinta-feira, nós veremos na aula de redação a matéria abreviaturas e siglas, ok? É uma matéria comum do 3º bimestre. Vocês utilizam muitas abreviações, mas sem saber como utilizar. E, às vezes, vocês também podem abreviar de maneira equivocada. Exemplo, as siglas, elas têm que todas serem maiúsculas. Todas as letras têm que ser maiúsculas, têm que estar maiúsculas. E as abreviações, não. Elas podem vir de maneira minúscula. As abreviações, as palavras acentuadas, quando elas são abreviadas, elas não perdem seus acentos, tá? Exemplo, século, quando você abrevia século, você vai só até o C, né? Você coloca século. A abreviação de século é só até o C, mas ele não perde seu acento, tá? Assim como a palavra página. Página, a abreviação de página é até o G,
ou vocês podem colocar o P somente também, tá? E ela não perde o seu acento. Lembrando que as abreviações é estritamente necessário o ponto final ao lado da abreviação, para indicar que a palavra parou ali, porém ela continua. Então, quando a gente utiliza, né, a palavra observação abreviada, quando a gente bota, exemplo, OBS, a gente coloca um ponto seguido de 2 pontos para poder dar continuidade à matéria. Mas aquele ponto ali, ele tem que existir. O ponto final faz parte das abreviações. Então, essa matéria, ela é comum à redação, tá? A gente vê em redação. Abreviações não minto, em abreviaturas, ok? Abreviações é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Quando a gente, que o povo brasileiro tem essa característica, né? Tem a característica de diminuir as palavras. Tanto que no século XVIII nós falávamos voz de mercê, no século XX era você, e no XXI vocês já escrevem VC e está tudo certo, todo mundo sabe a quem está se referindo. Então, a tendência são as palavras realmente serem abreviadas, né? Vocês utilizam... Daqui a pouco vai ser só o que V. vocês marcam cinema, mas vão em cine, né? Enfim, o tô vive na boca de vocês, o tô e o tá, né? Pera, ninguém fala espera aí mais. Fulano, faz isso, pera. E o pera tá tudo certo. Se a gente parar para pensar, a gente utiliza as abreviações diariamente. As abreviações, elas não fazem parte da norma culta da língua portuguesa, mas elas se tornaram um vício tão grande na linguagem que todo mundo já entende, todo mundo já aceita, tá? Então, é só para que todos saibam. Exemplo, muitas pessoas têm a cacofonia de utilizar o né nas suas falas. Né, né. E não é né, é não é. Mas as pessoas já se habituaram a utilizar a gíria né e fica tudo certo. Só para a gente entender que as abreviações fazem parte do nosso dia a dia, tá? As abreviaturas e siglas que são a matéria de redação propriamente dita. E aí nós iremos aprender que as abreviaturas, todas elas têm que possuir um ponto final, para que a gente tenha noção de dar continuidade, ok? Para que vocês saibam disso. E as siglas, é obrigatório, quando a gente utiliza a sigla, todas as letras serem maiúsculas, porque as letras correspondem a uma palavra. Então, para que não haja desrespeito a esta palavra, todas as siglas são com letra maiúscula, tá? Mas isso aí é uma matéria que a gente vai dar na quinta-feira. Então, vamos lá. Neologismo, que também nós temos aqui um retângulo verdinho, né? Neologismos são as palavras que não existiam antes, não existiam desde a fundação da gramática, não existiam em séculos passados, né? O neologismo são palavras, é um processo de enriquecimento, né, da nossa língua. São palavras que vêm surgindo no decorrer do tempo, no decorrer da época que ela é utilizada. Algumas entram no nosso dicionário, outras não, e outras passam e deixam de ser neologismo e está tudo certo. Tá bem? Então, só para que vocês saibam. Agora sim, nós vamos para a atividade propriamente dita. Carlos, lê o melodrama para mim. Hoje eu estou te perturbando, né, Carlos? Vou ler. A tarde que lentamente caía, puxou o gatilho do fim do dia, disparando os gansos selvagens que voaram em forma de V, atingindo a luz que ainda havia. E o sol, todo ensanguentado, cambaleava e a luz tingia com as cores de sua agonia. Um poente já quase estrelado. Obrigada, meu amor. Só um momento. Na letra A, qual é o assunto desse poema? O
Eu botei aqui o pôr do sol e o que ocorre em relação a ele. Isso aí, Caetano, muito bem. Na verdade, é o fim do dia e o início da noite, né? Ou seja, o pôr do sol. Tá ótimo, tá ótimo, Caetano, essa resposta. Vou virar a página 36. Na letra B, por que o título do poema é melodrama? Pode Porque ser. Fala, eu Carlos. coloquei quase a mesma coisa. Eu coloquei quase a mesma coisa que ele. Tá bom. Iago colocou que é porque indica que há muito drama e exagero nas palavras. Tá bom. Ok. Tá muito bom. Na letra C, de que modo a tarde caía? Lentamente. Lentamente. Muito bem. Letra D. Porque o sol é caracterizado como ensanguentado? Ótimo. Muito bem. Tá ótimo. Letra E. Como o poente é caracterizado? Quase Quase estrelado. estrelado. Isso. Quase estrelado. Muito bem. Número 2. Releia as palavras a seguir. Lentamente, ensanguentado e estrelado. Na letra A, contorne o radical de cada uma das palavras acima, ou seja, circule. Qual é o radical de lentamente? Lente. Lente. Muito bem. Circula para mim, por favor. Lente. Letra B. Quais dessas palavras passaram pelo processo... Ah, perdão. De Tem as ensanguentado. outras. Em sangue. Em, Em sangue. Não. em Sangue, si. A palavra sangue. sangue. Isso, é até o U. Até o U, Iago. Ensanguentado vem da palavra sangue. Até o U. E da palavra estrelado? Estral. Estre. Estrel. 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 Até L. Estrel. É. Até o L. Muito bem. Agora sim. Letra B. Quais dessas palavras passaram pelo processo de derivação sufixal? Lentamente e estrelado. Exatamente. Lentamente e estrelado. Muito bom. Isso aí. Letra C. E qual passou pelo processo de derivação parassintética? Ensanguentado. Ensanguentado. Teríamos que explicar, hein? Ensanguentado. Pois. Pode ser. Eu vou explicar só mais um pouquinho. Pois. Se o prefixo ou o sufixo fossem retirados, a palavra não existiria na nossa língua. Pois, se o prefixo ou o sufixo... Não, Iago. Iago é melodramático, né, gente? Não, pode deixar. Pois, se o prefixo ou o sufixo fossem retirados, a palavra não existiria na nossa língua. Mas quando tá errado, não gosta de ouvir, né? Entendi. Número 3. Leia as frases a seguir e escreva o tipo de composição ocorrido nas palavras e locuções em destaque. Então, vamos lá. Nós temos as palavras aí que estão em negrito e nós teríamos que escrever o que aconteceu com elas, o tipo de... Eu gasto nada. O tipo de composição. Vamos lá. Esse algodão doce me deu água na boca.
Justaposição é tudo junto, bonitão. É tudo junto? Caraca. É. Composição por justa posição é tudo junto. Existem essas duas palavras, justa e posição. Eu posso utilizá-las separadamente. Mas para este assunto, para a língua portuguesa, composição por justa posição é tudo junto. Entendeu? Sim, sim. Então tá bom. Então vamos lá. Composição por justa posição. Algodão mais doce, né? Juntou e não se perdeu. Ok? Então vamos lá. Letra B. Mariana passou em um concurso no Planalto Central. Aglutinação. Muito bem. Plano mais alto. Então perdeu um membro aí. Aglutinação. Muito bom. Felipe, tome cuidado com esse instrumento pontiagudo. Aglutinação, muito bem. Aglutinação. Ponta mais agudo. Isso mesmo. A outra. O juiz advertiu com o cartão amarelo o jogador que deu o pontapé. Justa posição. Aglutinação. Justa posição. Ponta mais pé. Não perdeu membro nenhum. Pontapé. Ah, beleza. Letra E. Mal me quer é a flor preferida de Rita. Justa posição. Mal me quer. Mal me quer. Juntou tudo, não perdeu nada. Justa posição. Letra F. Muitas canções de hoje conseguem ser como as de outrora. Aglutinação. Outra mais hora. Isso aí. Aglutinação. Qual é essa de vocês, hein? Estão acertando tudo? Senhora, eu tô me sentindo perdido. Eu não lembro desse negócio de aglutinação e justa posição, não. Ian, você é normal, meu amor. Eu já tô acostumada. Ué, mas eu tenho que brincar. A aula remota já é um... Se não brincar, a gente vai endoidar o cabeçote. Vou botar um para a casinha, tá? Para quinta-feira. Não, não, não. Não, 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 não. Por favor, Tatiane. E, por favor. Ah, eu tenho dado descanso, sim. Faço Mentira. faxina na tua casa, Tatiane. Por favor. Menos dever de casa. Eu nem perturbo vocês. E é interpretação de texto, é molinha, porque a gente não pode deixar de fazer, porque senão chega lá na frente, a gente já com o livro terminado, faltou aquela interpretação. Enfim, eu tenho que passar, amores, tá? Eu ainda vou deixar para casa. A gente ia começar aqui. Olha isso. Vocês vão fazer no recanto do lar de vocês. Ah, não é nada. Você é muito velho. Agora eu quero ver se vão fazer, né? Porque tem isso também, né? Essa turma tem esse problema, né? Mas eu só quero que lembrem que as notas estão sendo de acordo com o que o aluno está apresentando para a titia Tati, tá? Tô zerado, então. O aluno não apresentar o dever de casa feito para a titia Tati, aí o aluno não vai ter nota para somar e o aluno vai ficar de recuperação. Tá? Tô zerado, então. Tá bem? Vou fazer a chamada. Professora, só para te manter informada, já mandei
90 páginas pra aquele menino que esqueci o nome. Natan, já mandei 90 páginas. Garota incrível! Show de bola. Muito obrigada. Pode ter certeza que o Nem seu tanto, mestre. Nem tanto, mestre. é o... Entendeu? Muito bom, valeu mesmo, tá? Alex Vidinha não participou na outra, mas participou nessa. Alexander, nem na outra e nem nessa. Ana Clara Fernandes não está aqui, só participou da outra. Ana Carolina dos Santos também não, só participou da outra. Arthur Viana presente. Brenda está aqui. Bruna ainda está de férias. Caetano está aí. Carlos também. Davi de Sá. Não perco uma, né? Não perco mesmo. Davi de Sá faltou. Davi Miranda tá aí. Davi Miranda tira nota boa da prova, mas não faz dever. Vai entender. Brincadeira, né? Falta de responsabilidade, hein, Davi? Falar, hein? Anthony, tá igual a paisagem que ele bota, que hoje ele nem tá aqui. A fotinho de Anthony é uma paisagem. Tatiane, deixa. Ih, Tatiane. Tatiana, deixa eu te perguntar. Você lembra a minha nota? Claro que não. E não vou ficar falando nota. Gente, Francisco é um ser humano que nunca assistiu minha aula. Olha, nunca. Acho que nem as outras. Interessante, né? Gabi Souza fugiu, não deve estar aguentando mais olhar para a minha cara, nem ouvir minha voz. Giovana, nem conheço, se tornou estranha. Mas vai no status dela agora que tem coisa lá. Iago tá aí. Joana não. Júlia Mendonça também não. Gente, a minha internet caiu na hora. Olha isso! Olha isso! Caiu na hora. E terminou a aula. Júlia Mendonça não. Caio Silva tá aí? Agora não dá para eu ver. Deixa eu ver agora. Caio Silva tá. Kemily tá. Letícia está. Até semana que vem, Tati. Fugiu de mim. Maria Eduarda, não. Lorena, fugiu de mim. Luiz Carlos Torres só fez presença na outra. Nessa não fez. Semana que vem. Duda faltou. Ih, Tatiana se caiu da chamada. Os últimos estamos ferrados. O resto vai tudo levar falta. Ê, que divertido. Valeu, galera. Até sei lá quando. Valeu. Ela tá no grupo fazendo a presença, gente.